A noite em Londres parecia tranquila, mas por trás das fachadas iluminadas e das redações silenciosas, algo se movia com força suficiente para abalar não apenas a indústria da tecnologia, mas o próprio debate sobre o futuro da inteligência artificial. Quando o órgão regulador britânico de comunicações, o Ofcom, confirmou a abertura de uma investigação formal contra a plataforma X, de Elon Musk, e contra o sistema de inteligência artificial Grok, o mundo digital entrou em estado de alerta. Não se tratava de mais uma disputa corporativa, nem de um ajuste técnico. Era uma acusação grave. A geração e disseminação de deepfakes sexuais, inclusive imagens de teor sexual envolvendo menores, criadas ou amplificadas por um dos sistemas de IA mais influentes do planeta. A notícia começou a circular ainda de madrugada entre autoridades, jornalistas e especialistas em tecnologia. O que havia acontecido, segundo os primeiros relatos, era que usuários da plataforma X estavam produzindo, por meio do Grok, imagens falsas, sexualizadas, muitas delas envolvendo crianças ou adolescentes, e essas imagens estavam se espalhando com rapidez assustadora. A pressão pública cresceu de forma quase imediata. Parlamentares exigiram respostas. Organizações de proteção à infância reagiram com indignação, e o governo britânico, que vinha endurecendo sua postura sobre segurança online, decidiu agir. No centro da cobertura, veículos internacionais como o France 24 descreveram a decisão do Ofcom como um passo sem precedentes na tentativa de responsabilizar grandes plataformas de tecnologia pelo que seus algoritmos permitem ou facilitam. A narrativa de centro enfatizou que a investigação não mirava apenas conteúdos específicos, mas o próprio modelo de funcionamento da plataforma e da IA, questionando se as salvaguardas anunciadas por Musk eram suficientes, ou se, na prática, estavam sendo ignoradas. O foco era regulatório, institucional e jurídico. Tratava-se, segundo essa abordagem, de um teste decisivo para o novo regime britânico de proteção digital, criado exatamente para impedir que tecnologias emergentes produzam danos irreversíveis à sociedade antes que leis consigam alcançá-las. O que aconteceu a seguir, no entanto, foi uma escalada de versões, interpretações e disputas narrativas que transformaram o caso em muito mais do que uma investigação técnica. À medida que mais detalhes emergiam, ficava claro que o problema não era isolado nem superficial. O Grok, concebido como um sistema de inteligência artificial integrado a X, teria sido usado repetidamente para gerar imagens explícitas, muitas delas envolvendo pessoas reais, figuras públicas e até menores, sem qualquer consentimento. As denúncias sugeriam falhas profundas nos mecanismos de controle, moderação e filtragem, exatamente nas áreas que Musk prometera revolucionar ao assumir a empresa. Quando a cobertura da esquerda ganhou força, especialmente em veículos como The Canary, o tom mudou radicalmente. Já não se tratava apenas de uma falha regulatória ou de um desafio tecnológico. A narrativa passou a enquadrar o episódio como um símbolo do que chamaram de irresponsabilidade estrutural do modelo de negócios de Musk. Para esses veículos, o escândalo não era um acidente, mas o resultado direto de uma filosofia que prioriza crescimento, engajamento e experimentação acima de qualquer consideração ética ou social. O Grok foi descrito como um produto lançado de forma apressada, sem salvaguardas reais, inserido em uma plataforma onde a moderação havia sido deliberadamente enfraquecida após a aquisição por Musk. Nesse enquadramento, a investigação britânica aparecia quase como um ato de resistência institucional contra o que a esquerda caracterizava como a transformação da esfera digital em um território sem lei, dominado por interesses corporativos e pela lógica do lucro. As reportagens detalhavam o impacto devastador sobre vítimas de deepfakes, especialmente mulheres e crianças, cujas imagens eram manipuladas e espalhadas sem qualquer possibilidade de controle. O discurso era emocional, acusatório e carregado de uma crítica sistêmica. O problema não seria a tecnologia em si, mas quem a controla e para quê. Já na cobertura de viés mais à direita, refletida por jornais como Le Parisien, a abordagem assumiu outro contorno. Embora reconhecendo a gravidade das acusações, o foco deslocou-se para a tensão entre regulação estatal e liberdade de inovação. Esses veículos alertaram para o risco de que governos, ao reagirem a episódios extremos, acabem criando um ambiente hostil ao desenvolvimento tecnológico.
A investigação do Ofcom foi apresentada como necessária, mas potencialmente perigosa se transformasse em precedente para controle excessivo da produção e uso de inteligência artificial. O subtexto era claro. Há um equilíbrio delicado entre proteger a sociedade e sufocar o progresso, e ninguém sabia ainda de que lado essa investigação acabaria pesando. Enquanto essas três narrativas se desenrolavam em paralelo, o próprio Musk mantinha uma postura ambígua. Em declarações públicas, reiterava que sua empresa estava comprometida com a segurança dos usuários, mas evitava admitir falhas estruturais. Internamente, segundo fontes próximas à companhia, equipes técnicas corriam para implementar filtros adicionais, revisar parâmetros de geração de imagens e conter a circulação dos conteúdos mais problemáticos. O problema, no entanto, parecia maior do que qualquer correção pontual. O episódio escancarava uma verdade incômoda. A capacidade da inteligência artificial de produzir conteúdo ultrapassara, em muito, a capacidade das plataformas de controlá-lo. O impacto psicológico e social das deepfakes sexuais tornou-se um dos eixos centrais do debate. Especialistas em direitos digitais alertaram que, mesmo quando retiradas, essas imagens deixam rastros permanentes. Vítimas relatavam crises de ansiedade, perda de empregos, rompimentos familiares e danos irreversíveis à reputação. No caso de crianças e adolescentes, o trauma assumia proporções ainda mais graves, com consequências que poderiam acompanhá-los por toda a vida adulta. A investigação britânica, nesse sentido, deixava de ser apenas um procedimento administrativo e passava a representar, para muitos, uma tentativa de conter uma ameaça que já havia escapado ao controle. À medida que os dias avançavam, o caso de Grok transformava-se em um símbolo de uma era, em que fronteiras entre real e artificial se dissolvem com velocidade assustadora. Legisladores em outros países começaram a observar atentamente a movimentação do Reino Unido, avaliando se deveriam adotar medidas semelhantes. Empresas concorrentes de IA, discretamente, passaram a revisar seus próprios protocolos, temendo que seus sistemas fossem os próximos a enfrentar questionamentos públicos. No pano de fundo, desenhava-se uma questão muito maior. Quem é responsável pelo que uma inteligência artificial cria? O programador? A empresa? O usuário? O algoritmo? O episódio britânico não oferecia respostas definitivas, mas tornava impossível continuar ignorando a pergunta. A tecnologia, outrora celebrada como ferramenta de emancipação e progresso, agora exigia um novo contrato social. O caso também expôs uma mudança profunda na postura dos governos. Durante anos, plataformas digitais operaram em um ambiente de relativa autonomia, avançando mais rápido do que qualquer estrutura regulatória. A investigação do Ofcom sugeria que esse período estava chegando ao fim. Estados-nação, pressionados por seus cidadãos, começavam a reivindicar novamente o controle sobre os espaços digitais, impondo limites a empresas cuja influência já rivaliza com a de governos. Quando o debate finalmente alcançou o público em massa, a reação foi uma mistura de choque, medo e desconfiança. Para muitos usuários, a constatação de que uma ferramenta de IA poderia ser usada para fabricar imagens sexualizadas de qualquer pessoa, inclusive crianças, provocou uma sensação de vulnerabilidade inédita. Não se tratava mais de dados vazados ou de perfis falsos, era a própria identidade sendo sequestrada por máquinas. Ao final, o episódio envolvendo o Grok e a investigação britânica não representa apenas um escândalo isolado no mundo da tecnologia. Ele marca um ponto de inflexão. Um momento em que a sociedade percebe que a revolução da inteligência artificial não é apenas uma promessa de eficiência e inovação, mas também um campo de batalha ético, jurídico e humano. O que está em jogo não é apenas o futuro de uma empresa ou de um aplicativo, mas a própria forma como a humanidade decidirá conviver com máquinas capazes de criar, distorcer e destruir realidades em escala global. O desfecho dessa investigação ainda é incerto, mas uma coisa já está clara. Depois de Grok, nada mais será tratado como antes no universo da inteligência artificial. A confiança foi abalada, as perguntas se multiplicaram e o mundo, mais uma vez, se vê diante de uma tecnologia poderosa demais para ser ignorada e perigosa demais para ser deixada sem controle.